Gente, tudo bem? As minhas notas desapareceram. E agora? Eu marquei os tópicos da live aqui e sumiu. Essas mãos vão manipular o treco lá, gente. Manipula errado. E aí eu tô aqui caçando o bagulhete. Cadê, ó? Sumiu. Perdi a pauta da live. O JP achou a pauta da live. O JP achou a pauta da live. Olá, povo! Tudo bem com todos? Antes de mais nada, deixa eu ver que oração. Passou só um minuto. Deixa eu ficar olhando para a cara de vocês, sem olhar para a cara de vocês, já que eu não estou vendo a cara de vocês, né? Eu só estou vendo vocês entrando. Então eu não estou vendo a cara de ninguém. Deixa eu esperar mais um minuto, porque são... Não, já passou 2 minutos. O que seria de mim se não fosse mim? Não, se não fosse o JP. Deixa eu falar uma coisa, eu vou desativar os comentários, porque às vezes o JP tá procurando a pergunta, ele faz assim no celular, bluf, sai da live. Eu sei porque eu tenho celular, eu sei que sai mesmo. Então, já vou desativar os comentários. E depois, quando for na hora de fazer a pergunta, eu ativo os comentários. É isso. É isso, povo bonito. Pronto. Os comentários estão desativados. Primeiro vamos dar boa noite pro planeta Terra, porque são pessoas de muitos lugares, né? Boa noite, planeta Terra. Boa noite para as 19 pessoas que estão agora nesse momento. Eu quero dar um salve hoje pro Paulo Gustavo. Que, assim, eu sempre falo para as pessoas que algumas pessoas aqui são ícones, né? Não terão 2 Michael Jackson. Para ter outro Michael Jackson, ele vai ter que reencarnar, voltar para cá, para essa realidade. Não terá outra Madonna, tem que voltar ela para cá também. Não terá outro Elvis Presley, ele também vai ter que voltar para cá. E não terá outro Ayrton Senna, ele também terá que voltar para cá. E quando a gente fala dessa turma de humor, assim, porque o Paulo Gustavo fazia isso com muita naturalidade, né? Parece que ele não se esforçava para ser engraçado. Ele era engraçado só de se olhar para a cara dele. Também não terá outro Paulo Gustavo que vai inspirar, assim, tanta gente. Então eu quero dar o meu salve pro Paulo Gustavo. E quero falar que se tiver qualquer comentário de que recebeu mensagem, que psicografou, o Paulo Gustavo ainda está dormindo. Inclusive hoje, no nosso trabalho de cura, eu canalizei o Dr. Fritz e ele falou que absolutamente todos os doentes de Covid-19 ficam adormecidos de 7 a 15 dias. Porque se eles acordarem na hora que eles chegarem lá, é tanto choro. Tem tanta gente que ainda não entendeu que desencarnou, tem tanta gente inconformada que desencarnou. Ele falou que são poucos espíritos que estão chegando lá com a lucidez de que eles desencarnaram, né? Então eles simplesmente estão deixando todos os que chegam, até os lúcidos, né? Tem que ser muito lúcido para chegar lá e já estar acordado no dia seguinte. E não é lucidez... a terrena, a lucidez espiritual, tem que ser um espírito muito elucidado, um espírito que não vá se emocionar com a família que está chorando aqui, os velórios, o processo de luto. Então todos os que estão desencarnando de Covid-19 é de 7 a 15 dias, no mínimo, tá? Isso é o mínimo. Tem gente que está ficando mais tempo. Adormecidos. Então não tem essa ilusão de que Paulo Gustavo está se comunicou. Qualquer pessoa que fala isso, eu vou falar, porque eu confio muito na minha retaguarda. Eu até hoje, tudo que ela disse e falou procedeu. As pessoas que me acompanham sabem disso. Então, quem estava hoje na canalização ouviu o Fritz falando. E ele falou que é lamentável o número de espíritos sem a lucidez, sem entender, que inclusive eu dei o meu salve para o Paulo Gustavo, e antes de saber que Fritz falaria isso, eu já tinha um pouco esse discurso, porque para quem não é o meu salve hoje eu não dou salve para aquela pessoa que virou e falou assim, nossa,
Se até uma pessoa boa como Paulo Gustavo desencarnou, eu já vou perder as esperanças. Eu não entendi esse comentário. O que ela quis dizer com isso? Que as outras pessoas que desencarnaram não eram boas o bastante? Comentários do tipo, nossa, por que foram escolher justo ele? Ele tinha 2 filhos. Ué, mas e pessoas que deixaram 4 filhos também não era importante? São os comentários que não agregam. São os comentários idiotas. Se você falar assim, puxa vida, eu estou triste porque o Paulo Gustavo me fazia rir. Eu estou triste porque o Paulo Gustavo tinha essa capacidade de transformar a energia do ambiente. Ok, é válido. Agora você ficar fazendo comparações. Teve gente que falou assim, nossa, com tanta gente para morrer, tinha que morrer justamente o Paulo Gustavo. Tá, e se fosse a tua mãe que morresse no lugar dele, tava bom para você? Para você que fez esse comentário. Se fosse a tua mãe que morresse no lugar do Paulo Gustavo, tava legal para você? Vocês entendem a idiotice do comentário? Né? E aí nessa que Fritz veio, ele falou assim, parem de questionar a mão que administra tudo isso, de quem foi, quem deixou de ir, por que tal pessoa e por que não tal pessoa. Teve gente que falou, poderia ter morrido presidente em vez dele, né? E quando você fala que poderia ter morrido fulano no lugar de ciclano, você está zombando dessa força cósmica que administra esse planeta. Você está dizendo que quem está lá administrando não sabe o que está fazendo, é isso? Que é um bando de idiota administrando um planeta da proporção, da densidade da Terra, é um bando de otário que está fazendo isso? É isso que você está dizendo? Quando você está questionando que era o presidente, ou que era, sei lá eu, quem, o bandido que devia ter morrido no lugar de quem morreu? Você está questionando a grande inteligência, a maior inteligência do universo, que cuida de tudo isso? Você não acha que tem um porquê das coisas acontecerem? Eu acho que assim, se você não entende, não consegue compreender como isso acontece, não entende a forma como isso acontece, porque você não está inserida nesse contexto de quem desdobra, de quem está vendo o que está acontecendo, que foi o que o Fritz falou. Só quem está no Conselho Kármico é que sabe o que está acontecendo lá. Né? Quem desdobra para o Conselho Kármico e vê o estado que está o Conselho Kármico, sabe o que está acontecendo naquele lugar. Então, se você não tem esse conhecimento, pelo menos você tem o conhecimento de poupar a tua garganta de falar besteira, né? Isso você consegue, parar de falar besteira, né? Primeiro predicado de Deus do ser humano, a inteligência. Eu não sei porque que ele não usa, tá? Mas é o primeiro predicado de Deus no ser humano. Deveria usar, porém ele não usa, que é a inteligência. Então, esse é o meu não salve de hoje. Eu quero fazer uma correção aqui, mas eu vou lá falando que eu quero corrigir sobre protesto. Gente, eu abandonei meu curso de velocidade 1, agora eu vou ter que falar na velocidade 2, tá? Então, eu abandonei o tio Hélio, falei, tio Hélio, não dá para fazer esse curso com você. Eu quero fazer uma correção sobre protesto, porque eu não estava 100% certa, mas eu também não estava 100% errada. Quem fez as vertentes do ego, viu uma canalização do meu mentor, e ele fala assim, na canalização, cadê Alcione não conseguindo se comunicar com a Terra? E ele fala Alcione, não fala constelação. Quem fala constelação de Alcione? Eu. Alcione é uma estrela que pertence à constelação de Pleiades, que pertence à constelação de Touro. Então ela é uma estrela. Porém, constelação é um grupo de estrelas e a Alcione não trabalha sozinha. Estou protestando, tá? A Alcione não trabalha sozinha. Ela tem um grupo de estrelas que auxilia a Alcione na comunicação com a Terra. E é por isso que eu falo constelação de Alcione. Mas eu sei que ela pertence às Pleiades. E não é uma constelação à parte. Ela pertence às Pleiades. E, portanto, quem administra a Terra, as aspas, é Pleiades. E olha só, teve um vídeo de uma famosa aí falando sobre os pleiadianos, né? Que eles cuidavam da Terra, não é porque eles eram bonzinhos, não. Eram porque eles se alimentavam ele precisava se alimentar das energias da Terra. Procede, mas não é por isso, não. Pleiades é responsável hoje, junto à constelação de Alcione, por ajudar a Terra, porque Pleiades prejudicou a Terra.
Lembrando que a Terra, ela é milhões, mas milhões de anos mais antiga que Pleiades. E sim, Pleiades evoluiu em termos tecnológicos. Pleiades é muito mais evoluído. Acho que Pleiades tem 80 milhões de anos, alguma coisa assim. A Terra tem bilhões de anos. Ela está aqui à frente há muito mais tempo do que Pleiades. Porém, Nibiru é um planeta que foi... Eu vou falar isso no meu curso, tá? Da Fraternidade Branca, mas vou falar aqui também. Nibiru é um planeta que foi construído por Pleiades, que ele fica circundando. E Nibiru foi que colidiu com o Sol. Foi Nibiru que veio roubar o ouro da Terra. Agora quem quiser que vai ver o curso, eu só vou falar isso. E como ele também prejudicou a Terra de alguma forma, e ele também é responsável pelos híbridos, né? A iniciação dos híbridos, hoje Pleiades também tem que ajudar a consertar o que ela foi desconcertando. E sim, não é Pleiades não é Pleiades que usa a energia da Terra. Como eu falei, a Terra é o planeta mais tecnológico de todo o centurião de Órion. A Terra, ela é um planeta capaz de abrir portais para outros universos. E eles não extinguem a Terra por conta disso, porque a raça humana já maltratou a Terra num tanto que já era para ter sido extinta, né? Mas por conta da grande tecnologia que esse planeta tem e da força que ele tem, eles não fazem isso. Então eles estão regenerando a Terra, e eu não vou voltar nesse assunto porque está em 3.000 lives lá para trás. Vocês que vão caçar onde está essa história aí, tá bom? Então, quando as pessoas ficam... inclusive, ela falou assim, que a mensagem que ela tinha, que ela só ia ver no canal dela, só ela tinha aquela mensagem. Eu fiquei esperando a mensagem bombástica. Quando ela falou a mensagem dela, eu fiquei chocada, porque Chico Xavier já deu mensagens muito mais potentes do que a dela. Divaldo Franco já deu mensagens muito mais potentes do que aquela. Eu já canalizei mensagens muito mais potentes do que aquela, e muito mais relevantes, inclusive, que parecia que ela era a pessoa mais especial do planeta, recebendo uma mensagem dos pleiadianos. Gente, eu não sei nem que o povo tem tanto com esses pleiadianos. Mas fala o nome delas, não, o pessoal vai ficar meio perdido. A Carol Capel, gente. Carol, e a menina é um poço de inteligência, hein? Porque ela é muito informada com relação à tecnologia, com relação... Ela é um poço de inteligência, aquela menina. Mas, sei lá, deve ter sido mordida pelo ego, não sei. Porque se ela tá achando que ela é a única pessoa que recebe informação que vem de fora. O Divaldo Franco recebe uma cacetada de informações vinda de fora. Ela fala abertamente que ela é a única que tem essa informação. Imagina que ela é a única informação. Eu não lembro qual é o vídeo. Eu vou mandar... Esse vídeo dela, quem foi capaz, já presenciou canalização minha, quem já presenciou a canalização do meu mentor aqui no canal, inclusive, vai ver o que ele falou e veja o que ela falou e veja se tem tanta relevância assim na mensagem dela. É uma mensagem, sabe, assim, que já foi dita milhões de vezes por milhares de médiums, tá? Outra coisa que pediram para esclarecer, eu tô atrasada porque eu falei que não ia ter live antes do dia 5, que eu ia esclarecer aqui. Vieram com uma história que no dia 5 do mês 5, só faltaram falar 5 horas, tá? Do ano 5, que ia acontecer de abrir um portal, nem lembro mais o que falava a mensagem, eu sei que ia acontecer alguma coisa especial no dia 5 do mês 5. Gente, o ano que vem vai ter o dia 6 do mês 6 e o ano também vai ser 6. Vai acontecer alguma coisa especial também? E aí no próximo ano vai ter o dia 7 do mês 7. Não, mas aqui um 5 é o número. Então deixa eu falar para vocês. Não tem mais ano 5, não tem mais ano 6, não tem mais ano 7. Isso acontecia até 2019. Quando chegou os 10 anos de testes do 2020 para 2029, é um ano de karma e um ano de dharma. Acabou. A numerologia que representa no 7 não representa mais. Astrologicamente vai continuar seguindo o padrão da astrologia, o posicionamento das estrelas. A astrologia está correta. A numerologia, nesse sentido de ser ano 6 trazer coisa tal, ano 7 trazer coisa tal, isso não vai funcionar. O ano que vem é ano de Dharma, ano que vem é ano de teste, é ano que as pessoas serão testadas. Nesse é o ano do karma, a gente não está nem no meio dele ainda, já tem um monte de gente afundando o pé na lama no karma. Aí, quando chegar no final do ano, como foi o ano do karma aí na Terra?
Pessoal, olha, muita gente afundou mais ainda no karma. Poucas pessoas aprenderam. Então quando chegar em 2022, manda o Dharma mais forte. Ou seja, o propósito vai ser maior, a responsabilidade vai ser maior, o esforço vai ser maior. Entendeu? Agora, a outra mensagem que eu recebi repetidamente, gente, naquele dia eu queria ser, sei lá, a dona Chiquinha da Quitanda, não sei quem eu queria ser, mas eu não queria ser eu, não. E nem queria ser os outros médiuns que devem ter recebido essa mensagem aí. Perguntando se era verdade ou não. Falando sobre que a Terra agora estava sob novo comando e não estava mais sobre as energias da treva. Que eles tinham tirado a energia das trevas da Terra e ela estava sob um novo comando. Tá bom, vamos falar que tudo isso é verdade. Tirar o comando. Nesse patamar de informação, quando está falando disso, eles estão falando dos confederados, de possíveis raças que talvez quisessem tomar a Terra, como os reptilianos, os draconianos, quisessem, o tal do governo oculto, quisessem vir aqui e tomar a Terra como poder, e de repente eles neutralizaram isso, e todo mundo querendo saber se é verdade ou não. Agora eu vou perguntar para você. Você que ficou enchendo meu saco para saber se essa história era verdade ou não, você vai estar cuidando da tua vida? O que adianta se a Terra saiu do comando lá da treva? Se ela está sob novo comando, se a tua vida não tem um novo comando? Você parou de falar mal da vida dos outros? Você parou já de fazer isso? Você já está reciclando o seu lixo, está cuidando do meio ambiente? Você parou de ficar tomando banho de 25 minutos? Porque você precisa relaxar e ir zerando a água do planeta à toa? Porque você está lá pensando uma abobrinha no chuveiro? Você já fez uma reforma íntima? Você já está se propondo a dar o seu amor para ajudar o planeta? Você parou de jogar lixo no inconsciente coletivo, criatura? Por que você está preocupado com a força que está tomando conta da Terra? Você tem que estar preocupado com a tua vida. Você tem que estar preocupado com o teu quarto, a tua casa, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, teu estado, não com o planeta. Você está preocupado com o planeta? Você acha que faz alguma diferença se tiraram ou não a força da treva de lá? O umbral grosso continua aqui na Terra, para começar. Tá? Ele tá aqui ainda, atuante. Vide quem tá comigo no grupo de cura, o tanto de obsessor que a gente tira lá. Tá atuante aqui. O número de portal que fica se abrindo e o número de portal de espíritos trevosos que chega até aqui. Tá bem atuante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo isso, eu não sei, acho que eu falei isso desde que eu nasci. Não há inércia. Não existe inércia aqui. Não existe estática. Se você está na 3D, isso é um problema teu. Aqui acontece da seguinte forma. Ou você está a serviço dessa força maior, a serviço do bem, ou você está servindo as forças contrárias. Não existe neutralidade, tá? Não, eu tô neutra nessa história, eu não me meto nessa situação aqui, mas eu também não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém, não interessa. Não existe inércia. A natureza trabalha 25 horas por dia, 8 dias por semana, incessantemente. As árvores não falam assim, vamos parar de mandar um pouquinho de oxigênio aqui porque a gente está cansada, vou respirar. Não, ela manda oxigênio o dia inteiro. JP tá? Tem o meme de Jesus. Eu vou desligar o oxigênio de vocês aqui para testar um negócio rapidinho. Então, entendeu? Aí a água não para de produzir, nada para na natureza. Nada para. Os animais estão produzindo, a terra está produzindo, o salmão continua virando, a carcaça dele continua virando nitrogênio ali para as plantas crescerem. Não há inércia. Não há inércia. Se você está inerte, isso é um problema teu. Você está sendo usado por forças contrárias. E você está preocupado quem está tomando conta da terra. Vai tomar conta da tua vida. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Vocês ficam preocupados com coisas tão grandes e se desocupam de coisas tão pequenas que poderiam mudar a vida de vocês? Não.
Outra coisa que está acontecendo, que serve essa história da inércia, que eu recebi, não está aqui na minha pauta, mas eu recebi esses dias todos, né? Esse número de crianças que está desencarnando. Entrou lá para matar as crianças no berçário. Esse menino agora, esse é o Gael, né? Parece o nome dele, que é a mãe, parece que foi a mãe a principal suspeita. O outro menino, o Henry, e uma série de crianças. Quem é que está chegando? Ainda é a geração cristal aqui. E a geração cristal tem níveis, tá, gente? Tem geração cristal 1, geração cristal 2. Tanto que vocês vão hoje no Rios, tem uma série de crianças fazendo... falando coisinhas, tudo bem que os pais ensinam a falar sobre gratidão, essas coisas todas, mas são crianças inteligentes que eu, por exemplo, se meu pai mandasse falar isso, eu ia ficar olhando pra cara dele com cara de pastel, quando eu era criança. É outra leva de criança mesmo. São espíritos muito mais aptos, mais potentes. E aí quando a gente fala, se você não está a serviço dessa força maior, você está a serviço da outra força contrária. Elas vão usar você para matar o filho, para entrar numa escola e matar 5 crianças, bebê, com uma faca. E aí você vem falar para mim que as forças da treva foram retiradas da Terra? E a força trevosa do próprio ser humano? Aí receberam outra notícia que vai haver, sem exceção, uma mudança no DNA de quem está desperto ou não, um DNA com geometria sagrada. Ó, gente, eu não recebi essa mensagem, eu não sei de onde vem essas mensagens, eu não recebi, e eu me dou ao luxo de desconfiar mesmo, né? Agora eu fico aqui pensando, vamos esperar daqui 3 anos, porque se eles vão fazer essa mudança, eu vou dar 3 anos, tá? Se bem que para mudar o DNA de todo mundo, para eles é um interruptor de luz, para mudar o DNA. Eu falei que vai ter o grande despertar mediúnico, e vai, as pessoas vão ser despertadas querendo ou não. Quem tiver dom vai ser despertado. Agora, que o DNA vai ser modificado pela geometria sagrada e que todo mundo vai virar gente do bem, aí fica contrariando os 10 anos de testes e a grande separação do joio e do trigo que vai acontecer em 2030. Como isso contraria muito as minhas informações? E até agora as minhas informações, tô falando pra mim, tá? Pra vocês faz o que quiser com o que eu tô falando. Como as minhas informações até hoje me serviram todas e eu não errei nenhuma, isso para mim é paradoxal. Por que vai continuar o Dharma e o Karma se vai ter uma mudança no DNA de todas as pessoas da Terra? Então eu vou esperar, daqui 3 anos é muita coisa, daqui 1 ano tá bom. Mentira, daqui até o final do ano tá bom. Eu quero ver se vai mudar, eu quero ver se vai parar de ter gente matando gente, eu quero ver se vai parar, se a maldade do mundo vai acabar, porque pelo que eu vi, a maldade do mundo vai acabar. É isso que eu entendi, né? Que a sombra do mundo vai ser retirada, porque vai ter que retirar essa sombra, tá? Aí eles mudam esse DNA. E como que eles chegam nesse campo eletromagnético? Porque agora eu vou falar de nós que trabalhamos na cura, tá? Às vezes, eles vêm e falam assim, a gente consegue chegar só até aqui, ó. A gente não ultrapassa disso. Por quê? Porque o campo eletromagnético não é compatível com o nosso. É um campo de densidade e a luz não chega. Não consegue chegar. Porque é fora do campo de densidade. Uma vez eu canalizei Maria e ela falou assim, eu gostaria que vocês aprendessem a pedir em oração. Porque quando vocês falam para mim curado, para mim, que é para curar a doença, né? Vocês mantêm a doença no campo, eu não consigo entrar no campo doente. Eu preciso que vocês façam uma oração pedindo pela cura e não enfatizando a doença. A PNL funciona até no mundo espiritual. Ela falou. Vocês ficam, por favor, mãe, cura meu câncer, cura meu filho que tá não sei o quê. Aí a doença se fortalece, porque você está pondo força nela. E se você falar, por favor, me dê saúde, me traga a cura, aí aquele campo vai se abrindo para esse espírito entrar. E eu canalizei Maria falando isso, acho que há uns 7 anos atrás. Só para vocês terem uma noção. Um minutinho, por favor. Eu vou olhar a minha pauta. Agora eu sou uma pessoa que tem pauta, gente.
falar sobre a energia das trevas, vai cuidar da tua vida, que o planeta não é teu problema. O planeta é teu problema se você parar de jogar lixo no inconsciente coletivo, reciclar o lixo e cuidar do meio ambiente, cidadão, cidadã. Agora, isso. O mundo espiritual sempre arrumou um meio de se comunicar com a gente. Quando não tinha escrita, eles comunicavam escrevendo nas cavernas, né? Você vê que você tem umas coisas escritas, a própria história de Herodes está lá nas cavernas, as criancinhas tudo morrendo, enfim. Várias coisas. Até que inventaram o papel, e aí foram fazendo os papiros lá, né? E depois os livros, aí a astrologia também, que veio trazendo informação. Aí a informação foi chegando através dos artistas, né? Das pinturas, dos quadros, de teatro, dos... Gente, faltou a palavra. Quem faz teatro? JP? Os dramaturgos. Atores? Não, quem escreve, né? Os dramaturgos. Enfim. E depois os livros, né? Foram... E aí, quando chegou a TV, o rádio, o que o mundo espiritual entendeu? Tanto que em 1947, que o Xavier tendo uma conversa com um amigo, ele falou assim, você sabe o que é multimídia? O amigo dele falou, não, ele é a forma como os espíritos vão se comunicar no futuro. Mas ele também não sabia o que era multimídia. Para você ver, em 47. E aí, quando chega a TV, eles perceberam que o ser humano gostava muito de TV, gostava muito de ver, de assistir. Então eles começaram inspirando filmes, né? E músicos também, tá? Esqueci de falar dos músicos e das músicas. Eles começaram inspirando os filmes. Quando a gente olha os filmes, Mowgli, o Menino Lobo, aquela é uma história que aconteceu, você vai ter que fazer meu curso para saber. Tarzan é uma história que aconteceu de verdade. Até a Lagoa Azul, gente, é uma história que aconteceu. A história de João e Maria foi uma história que aconteceu. E eles foram levando isso para filmes. Quando você pega Black Mirror é uma série que fala do futuro que já está acontecendo. E tem um dos episódios de Black Mirror, eles conseguem descobrir o crime através da mente do hamster. Você lembra desse episódio? Que eles não conseguiam desvendar o crime. Aí, como o hamster, eles tinham uma suspeita, pegaram o hamster da casa dela e pela mente do hamster... Porque o hamster assistiu. Porque o hamster assistiu, eles conseguiram, pela mente do hamster, rastrear o crime. Então, isso aí é muito impossível, né, de acontecer. Será? A gente já chega lá. Aí, estão agora passando uns filmes meio assustadores. Então a gente tem, por exemplo, por trás dos seus olhos, não sei quem viu essa série, alerta de spoiler. Por trás dos seus olhos, ele faz a projeção astral com elas, troca de corpo, mata elas e fica com o corpo. Caixa Preta, que é outro filme que está no Amazon, ela quer ressuscitar o filho. Ela faz o download da mente do filho em outro corpo. E ela estava tentando isso 90 e não sei quantas vezes. Ela estava quase conseguindo. Se o filho dela não tivesse lampejo de consciência e tivesse desistido. Ela ia pegar o corpo de uma pessoa que entrou no hospital com problema cerebral, porque ela é neurocirurgiã, sei lá. E ela aproveitava e usava aquilo e fazia, e querendo trazer o filho dela de volta. Naquela série também, Os 100, que tem uma família que se diz que é Deus, que eles também, quando morre alguém, quando alguém lá se machuca, eles também fazem download da mente da pessoa em outro corpo, né? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas que atrocidade. Não, isso não pode ser real. Ué, passava pela cabeça das pessoas que a igreja ia levar milhões de mulheres à fogueira? Ia matar pessoas vivas na fogueira? Isso não parece atroz para vocês? A história dos cátaros, a história mais sangrenta da igreja, é uma história que dói no coração. Para quem conhece essa história e leu essa história, isso não parece impossível que alguém pudesse chegar ao ponto de fazer isso com um povo puro como os cátaros? Isso não parece atroz para vocês? O genocídio de Hitler, e Hitler estava tentando construir um portal, tá? Já, tridimensional, lá com ele já. Não parece atroz para vocês?
Não parece impossível? Como que alguém pode chegar a isso? Pode. Hitler fazia experiências com os judeus de pegar o couro cabeludo, fazer capacete, de colocar eles num cubículo com um rato. O rato ia entrar pelo único buraco que encontrava, porque o rato não tinha saída. Você adivinha por onde o rato entrava e ficava comendo o judeu por dentro? E todo o tipo de atrocidade que você imaginar foi feito com os judeus. Portanto, eu vou falar uma coisa para vocês. Se está acontecendo esses filmes são inspirações. Vocês tomem cuidado com as projeções astrais que vocês ficam querendo fazer. Eu, sem saber disso, a única coisa que eu falava para as pessoas, o JP tá aqui, ele já ouviu eu falar, gente, toma cuidado com essa história de meditação. Se você não é quando você sai do corpo durante o processo meditativo, se você não é um expert nisso, e toma cuidado com essa história de projeção astral, que você pode encontrar uma coisa pelo caminho, e no caminho você não sabe o que vai acontecer. Quantas vezes? Voltar até, né? De não conseguir voltar, inclusive. Só que eu falava isso sem o conhecimento, eu falava isso intuitivamente, né? Era uma coisa que eu só pensava que poderia acontecer. Aí depois, quando eu comecei, eu falei, por quê? Que já é o quarto filme falando dessa situação, falando dessa possibilidade. Porque isso, então, vai ser uma possibilidade? Na faixa de Gaza, por exemplo, tem espíritos que tomam corpo à revelia na hora de voltar. Porque é assim, gente, faz a concepção, né? E aí, 2 meses antes da criança nascer, ela é recolhida, levada para limpar o hipocampo. Primeiro ela vem e fica 7 meses, se for nascer de 9. Ela fica até 2 meses antes de nascer. Se ela for nascer de 7, ela vai ficar 5. Reconhecendo o ambiente, reconhecendo a mãe, reconhecendo o pai, reconhecendo as pessoas com quem ela vai interagir. E depois, 2 meses antes de nascer, ela é levada para um retiro. Uma que é para preparar o espírito para vir para a densidade da terra, a densidade da crosta. E também vai limpar a memória dele, porque ele tem que chegar aqui com a memória zero. É como se ele tivesse que relembrar tudo de novo, né? E lá nas faixas mais pesadas, mais densas, na hora de retornar o espírito para o nascimento, vem outro espírito no lugar. Isso já acontece. Daí você lembra dessa conversa que a gente teve, de eu te falar sobre a faixa de Gaza, que estava acontecendo isso? Nas zonas de guerra, onde o teor de vibração é muito baixo. Então isso já é perigoso aí. Quando eu começo a ver esses filmes e sei que filmes são inspirações, vocês tomem cuidado com projeção astral, hein? Porque assistam por trás dos seus olhos, porque é sinistro. Só que sinistro foi uma série de coisas que aconteceu aqui no nosso planeta já. Tá? Aqui, que dá na história, que pode corroborar com o que eu tô falando. Para vocês tomarem cuidado. Agora é um poema. Lembra desse meme? Agora é um poema. Agora eu vou declamar aqui uma música que é do meu próximo tema. Liberdade. Estava conquistado o ideal. Negros e brancos teriam direito de igualdade em todo o território nacional. Relembrando uma época distante de um passado emocionante no tempo colonial, onde o negro, que sofria dia a dia, mas no peito ainda ardia o desejo de ser feliz. Correndo pelas matas em aflito, fugindo do castigo nos quilombos e assim refugiar, pedindo a Deus, em forma de oração, a libertação da escravidão. O negro farmacêutico, jornalista e escritor, em colunas de jornais, lutava pelos irmãos de cor. Filho de uma negra quitandeira, José do Patrocínio a sua vida dedicou. A libertação da escravatura e o seu sonho se realizou. E como gigante negro da abolição, pela República lutou, conseguindo a proclamação, e assim a liberdade aqui chegou. Isso é um samba enredo de 1979, da Unidos de Cabo Sul, do Rio de Janeiro. E para quem não sabe,
Samba enredo é cultura e poesia. Todas as músicas de samba enredo tem que ter muita pesquisa para ser escrita. E por que eu vim trazendo essa alerta de spoiler, de novo, essa música? Primeiro eu quero falar de uma jovem bonitinha que ela foi me corrigir lá no direct da live passada, dizendo que eu usei o termo denegrir, e denegrir é um termo racista. E aí eu disse para ela que ela não precisava ter ido no direct, que ela poderia ter me corrigido na live, que inclusive ela me daria a oportunidade de responder a respeito. E eu dou essa liberdade para qualquer pessoa de vir aqui e me corrigir, eu não sou absoluta, né, sobre esse termo ser racista. E eu disse para ela que se ela prestou atenção no conteúdo e na minha intenção, que não havia isso. Porque as palavras, elas chegaram com um formato e tomaram outro formato, como eu disse para ela, eu vou usar aqui o termo. Eu falei para ela, caralho, era um palavrão que hoje virou um advérbio de intensidade. Não adianta você querer falar que caralho é palavrão, porque ele não é mais. Ele virou um advérbio, é bonita pra caralho, é feia pra caralho, é chato. Foda, que era o ato sexual de duas pessoas, virou também um advérbio de intensidade e virou até um substantivo. Então as palavras mudam de conotação. Eu acho que quando a pessoa usa a palavra denegrir, ela não usa mais no sentido de pensar em algum formato racista. Agora, falando de racismo, eu já fiz uma live sobre isso, mas eu vou entrar num outro ponto disso. O filme, o curta-metragem que eu até falei para as pessoas assistirem, Dois Estranhos, ele mostra um negro que está dormindo na casa de uma moça, encontra com ela, dorme na casa dela e no dia seguinte tem que ir embora alimentar o cachorro. E ele encontra um policial branco. E aí ele se vê num looping, onde o policial mata ele. Ele acorda de novo na casa da menina, passa pelo todo o processo e volta lá e o policial mata ele. E isso acontece 99 vezes. Ele muda o cenário, muda a postura, não importa o que ele faça. No final, o policial mata ele e ele volta a acordar no quarto da menina. Quando chegou no número 99 vezes em que isso estava acontecendo, que ele vira para o policial e fala assim, olha, eu já sei tudo o que vai acontecer, quer ver? A tua mãe vai te ligar nesse momento agora. Aquele casal vai ser fotografado. Ele conta todo o cenário que está acontecendo, porque ele já viveu aquele 99 vezes. Aí que o policial começa a prestar atenção nele, aí ele fala, como que a gente vai evitar isso? Aí ele falou, você tem que me levar para casa. Então o policial branco leva ele para casa. Só que quando ele chega, os dois vão conversando, trocando uma ideia. Quando chega lá na casa, ele fala, foi muito interessante a tua conversa, você até é um negro inteligente, mas tipo, você é você e eu sou eu. E mata o menino do mesmo jeito. Então, nas entrelinhas, ele quer dizer que 99% dos casos, toda vez que um negro acusar um policial branco, ele vai morrer, de alguma forma. Ele vai ser atacado. Isso lá nos Estados Unidos, né? E quando chega na 99 vezes que não era 100%, o policial mata ele da mesma forma. Então ele está dizendo que 100% das vezes que um negro cruza um policial branco, ele está sujeito a ser morto ou vai ser morto. É um exagero isso? Tá, claro que é um exagero. Isso não acontece 100% dos casos, né? De um policial branco e um negro. Tá. Será que eles trouxeram um exagero para alertar as pessoas sobre isso? Colocar essa conotação exagerada por conta disso? Para as pessoas começarem a prestar atenção nisso que fazem? Aqui não é tanto, mas lá nos Estados Unidos existe sim esse racismo forte. Aí tem um outro filme, esse eu vou dar pouco spoiler porque ele não estava na Netflix para vocês assistirem, mas ele foi indicado ao Oscar, acho que de melhor ator. Parece que ele ganhou. Eu não fui confirmar se ganhou ou não. Que é Judas e o Messias Negro. Que qualquer semelhança com a história, porque é igualzinha, né? A história de Jesus. Né? Porque o negro se envolve dá o sangue dele pela causa, como Jesus fez, e é traído por alguém de lá. Interessantemente, nessa série, quase todos os traidores ali são negros.
A história é real. No final ele conta o que aconteceu, tá? Com o líder dos Panteras Negras, que depois o filho dele acabou virando líder, que até hoje ainda existe. Teve líderes como Martin Luther King, Nelson Mandela, lutando, fazendo essa luta pelo negro, né? Mas e quando é o próprio negro que trai? Eu conheço uma moça que ela é negra e ela não gosta de ser negra. Ela só se relaciona com um branco e o filho dela é racista. E ela é amiga de uma outra negra que eu também conheço, que você conhece, a Monique, filho da Monique. Uhum. E é uma amiga dela. Que os filhos nasceram brancos porque elas se casaram com brancos. E um dia eu estava lá na casa deles, eles estavam brincando e tinha uma menininha negra. E eles excluindo ela de todas as brincadeiras. Por que vocês estão excluindo a menina das brincadeiras? A gente não gosta. Não gosta por quê? Ah, porque ela é preta. Mas a tua mãe também é. A minha mãe não é. Eu falei, tua mãe é sim, você é cego ou louco? Moleque, você não tá vendo que a tua mãe é preta assim? E a mãe do seu amigo também? Eles negam isso. Eu já vi isso em mais de uma criança, negando que a mãe é negra. E por que isso? Porque a própria mãe nega isso. A própria mãe é racista. Então parece que o racismo é uma coisa de branco para negro. Mas não é. É uma coisa de negro para negro. Nesse filme dos Panteras Negras, o FBI tinha um monte de infiltrado e todos eles eram negros, entregando os irmãos que estavam lutando por uma coisa melhor, por uma coisa maior, que nem viveram para ver o fruto. Matando-os. E matando. O negro matando o negro. Sim. Entende? Aí, quando você vem com esse discurso, que eu falei na live passada, o racismo, ele está incrustado no inconsciente coletivo. Enquanto as pessoas não pararem de ficar fortalecendo, como por exemplo a ideia de, eu falei denegrir, eu fui racista, eu não fui racista porque eu não tinha essa intenção. Enquanto todo mundo ficar vendo intenção em tudo que se é falado e se criar essa apoteose em cima de absolutamente tudo, não vai parar de existir o racismo. Ele vai continuar existindo. Ele vai continuar sendo fortificado e alimentado no inconsciente coletivo. Isso por todo mundo, pelo branco e pelo negro. Vocês precisam prestar atenção nisso. É isso. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Quanto tempo eu demorei? Muito tempo. Minutos. Vocês se lascaram. Agora eu vou ativar os comentários. Meu Deus, agora eu não consigo ativar os comentários. Presta atenção. Pronto. Estou aqui, pleno, esperando vocês falarem mal de mim. Mas eu acho que é importante a gente falar, no caso do racismo, é que você não está diminuindo a dor. Claro que não, eu sou... sabe o que se passa. Sim, eu ainda falo Por que... mais que a gente não passe, a gente sabe o que acontece, tem essa consciência, não está diminuindo a dor. Não, eu gostaria... Você tá falando que tem que pontuar e não ir na ferida, não cutucar a ferida, no caso. Exatamente, eu gostaria que o racismo saísse do inconsciente coletivo, mas enquanto ele for alimentado, ele não sai. Enquanto ele for alimentado com essa ideia, com tudo que abrange ele assim, ele nunca vai sair do inconsciente coletivo. Tem alguns comentários do começo, antes de você, bloquear. Agora tem que esperar um pouco comentar de novo. Agora vocês comentem aí, sobre tudo. A Mari falou que adorou o formato, sem comentário fica mais fluido. A Xulia te chamou de fada sensata. Foda-se. A Crislene te chamou de perfeita. A Carlinha falou trazendo 1000 verdades. A Carol Quilos perfeita como sempre. A Mari mesmo te chamou de maravilhosa. Aqui, o Carlos das Reis perguntou: o looping temporal em Dois Estranhos existe na Terra? Então você sabe que naquela série não existe assim na Terra, né? Assim, se você vai falar de tá aqui. Mas você sabe que, por exemplo, aquele menininho Henry, que quando começaram aquela revolta toda que eu mandei um áudio para quem conseguiu receber o áudio, para parar de fazer aquilo, esse menino estava vivendo esse looping. Ele morria, daqui a pouco ele acordava, o padrasto batia, ele morria,
E ele estava vivendo num loop infernal. Eu falei, vocês precisam parar, a revolta não está ajudando o espírito. E depois de muito eu mandar o áudio, para fazer correntes de oração, eu consegui recolher essa criança. Isso aparece até naquela série Lúcifer, que é o inferno das pessoas. Então aqui na Terra, não, mas o desencarnado pode ficar vivendo esse looping, ele mesmo. Entendeu? No carbono alterado também tem a menina lá, né? No carbono alterado também. Você fica preso no looping da sua dor quando você desencarna. A Márcia, a malvada, deu oi. O Erso falou que a gente está prestando tanta atenção que não escrevemos. A Dalvinha falou, Margot, pura sabedoria. O Carlos perguntou, a troca de corpo em projeção astral existe? Medo de fazer projeção astral pelo espiritismo? Então, se você assiste Dois Estranhos para você ver o que ele faz. Dois Estranhos não, por trás dos seus olhos. E quando isso começa a aparecer muito, é porque existe uma possibilidade, né? Então, de repente, nessa possibilidade isso pode vir a acontecer. Se chegar no futuro que a pessoa tiver tanto poder numa projeção astral que ela consiga fazer essa troca, eu não duvido, não. Eu não estou afirmando para você que existe, mas eu sei que toda vez que eles inspiram os filmes é porque existe um fundo de verdade. Eu assisto muita coisa tecnológica e na grande maioria do sci-fi, essa troca de corpo existe muito fácil. Ou é troca de corpo ou troca de rosto, sabe? Tem pergunta por aí? Não, tinha do Carlos. Ai, meu Deus, não, cancelar. Gente, eu já ia encerrar a live, vocês acreditam, sem querer? Era uma pergunta do Carlos, mas já foi. A Carol perguntou, no caso da meditação que você comentou, tem alguma forma que podemos identificar se estamos no estado meditativo fora do corpo? Ou no caso da projeção inconsciente, tem como identificar e controlar? Então, a projeção inconsciente é aquela que você dorme e o plano espiritual vai usar você no desdobramento para... Quando você dormir, você vai sair do corpo. Porém, você não está fazendo esse exercício propositalmente. Normalmente, as pessoas que saem do corpo em desdobramento, quando está dormindo, ela já é protegida pelo próprio plano espiritual, né? Dificilmente ela fica perdida. Mas já aconteceu, não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já presenciei isso, da pessoa dormir e acordar outra pessoa. E a pessoa da casa fala assim, eu não sei o que aconteceu, ele foi dormir um, acordou outro. Pra bom ou pra ruim? Pra ruim. E falar, Margot, vem aqui ajudar. Aí eu vou contar até uma história de quando eu fui fazer uma desobsessão, que quando a gente chegou na casa da mulher, a mãe falou assim, ela tá dormindo. Meu mentor é mesmo? Então acorda ela. Ela não acordava, a gente jogou a menina no chão, batia na cara dela, ela não acordava. E aí quando ela acordou, não era ela. E esse espírito já estava uns 3 dias com ela. E quando eu olhei, ela estava presa num lugar escuro, se debatendo enquanto eles prendiam ela. E eu falava para o espírito, traz ela de volta. E ele falava, eu não vou trazer. Essa foi a desobsessão que eu fiz no dia que eu enterrei minha mãe. Que eu demorei muito, porque eu estava cansada fisicamente e emocionalmente. Eu tinha acabado de enterrar minha mãe, né? Então foi uma desobsessão que me deu trabalho pelo meu estado emocional mesmo. E não era menina. Então sim, às vezes se você não ora e não vigia, num desdobramento desse, você dorme um, acorda outro. A Valéria falou que antes ela forçava para fazer a projeção. Hoje, quando ela sente que vai acontecer, mentaliza e ajuda a espiritual. E sente que é levada. Tanto que ao invés de controlar, eu deixo ser levada. Então, mas aí é interessante que eu já me prepare para dormir. Gente, quando eu vou dormir, eu já falei isso para algumas pessoas. Eles vêm mexer alguma coisa aqui, assim, atrás da minha glândula pineal. E eu falo, vocês não podem fazer isso quando eu tô dormindo? Porque me dá uma agonia, porque eu sinto mexer. Aí ele fala, não, Margarete, para de encher o saco, que eu tenho que fazer isso com você acordada. Eu falo, ai, Senhor, meu Deus, me dá uma agonia tão grande eles mexendo na minha cabeça. Eu fico, mas é vocês mesmo que estão mexendo, né? Até eu fico falando isso, tá? Olha, são vocês, né? Porque vai que não é, né? Aí eles me dão um tufo na orelha, toda vez. A minha irmã chamou a gente de lindos. Linda você. A Celinha falou, você é mais que necessária, obrigada por ser luz. A Valéria falou que a posição do corpo até muda. Ela vai deitada de barriga pra cima, desse jeito tá tudo bem? Eu só durmo de barriga pra cima, tem algum problema com isso? Ah, isso é uma pessoa, tem pessoas que têm pesadelos, né? Mas isso é muito de pessoa pra pessoa, né? De barriga pra cima, de barriga pra baixo. Quando quiser tirar você do teu corpo, tira de qualquer jeito, né?
O Carlos falou, Malcolm X tinha influências islâmicas e Martin era católico ou cristão. Aí o Carlos também pergunta ali nas perguntas e respostas, ele fala magia negra. Virou um termo racista, ele falou. Por a magia ser negra em vez de trevosa? Então, tudo que tem a ver com isso, eles entenderam que tem a ver com... Porque assim, se é da luz é porque é branco, se é escuro é porque é negro. Mas que cor que é a escuridão? A escuridão tem que cor, gente? Isso aqui, que cor que é isso aqui? É escuro isso, que cor que é? Não é questão de racismo, é um fato. É preto. Você tá num quarto todo escuro, o que você fala? Tá uma treva ali, né? Tá tudo escuro, tá tudo... tô vendo tudo preto aqui. Tem a ver com racismo? Isso não. E quando tá com tudo branco, que tem luz, é fazer o quê? A luz, eu tô vendo tudo claro. Na realidade, a gente para pra pensar em branco e preto, um complementa o outro, porque é sombra e luz que faz todo o desenho, o alicerce de tudo. Exatamente. Tudo que a gente enxerga é sombra e luz. É impossível que exista só luz ou só sombra, sei lá. Então, mas eu digo que nesse sentido da gente saber que existe essa dualidade de sombra e luz, eu acho o fim levarem isso, toda hora ficar levando isso para esse tema racista, que quando eles vão fazendo isso, eles vão criando muros de separatividade, Sim. Vai separando você de mim, e vai fortalecendo isso no inconsciente coletivo, não ajuda, não resolve. Ficar se preocupando com esse tipo de coisa pequena não resolve. Eu acho que as ações têm que ser individuais. Você tem que olhar para você, e você tem que respeitar teu irmão, tem que fazer esse esforço. E se você puder ensinar as outras pessoas a respeitarem os irmãos, isso vai indo de um para outro. E tem que ser de branco, preto, azul, verde, amarelo, entendeu? A Malu Maier falou, oi, Malu! O Wilson Mari falou, como trabalhar a projeção astral com sabedoria e proteção? Gente, eu não faço projeção astral, assim como essas pessoas ficam treinando fazer projeção astral. Eu sei que eu desdobro aqui, ó. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô aqui e eu tô desdobrando para outro lugar, eu tô de olhos abertos, eu sei o que eu estou fazendo. Eu consigo falar tudo que está acontecendo no outro lugar sem fechar os meus olhos e cair. Então aprendam a desdobrar acordados. É a melhor forma de você se prevenir. Eu nunca desdobrei dormindo, de me ver em outro lugar. Isso nunca aconteceu comigo. A Dani perguntou, e se a gente fizer a projeção astral dormindo, sem sabermos? Eu já respondi. Se não ouviu, vai ver a live de novo. Ela falou que ela faz. Esse é o desdobramento, né? Quando você desdobra para o mundo espiritual. A Júlia falou, todos conseguem em algum nível fazer projeção? Não sei. Eu acho que o desdobramento não é uma coisa que depois que você nasce com isso, você pode treinar para melhorar. Mas eu acho que você não pode se forçar. Você tem que ter muito, mas muita disciplina para você forçar, separar o espírito do corpo. A Bruna Luiza falou, fazer orações antes de realizar projeções / meditações ajudam a nos proteger? Então, gente, a oração, ela vai dar a força da intenção com que você faz. Foi uma das coisas que eu estava falando hoje lá no grupo de cura. Oração protocolar, né? Não vou aqui fazer uma oração porque eu vou fazer uma projeção, não. Pai Nosso. Se não tiver a força de sentimento, a força do seu coração na oração, se essa oração não tiver a força interna, ela é só um conjunto de palavras. E oração é muito mais do que um conjunto de palavras. Ela é um ato, é uma intenção. E eu não sei por que vocês querem continuar fazendo projeção astral sabendo disso, mas enfim. A Andréa Wad perguntou, quando um espírito toma o lugar de quem vai nascer, a criança que não nasceu volta a ter que esperar voltar para a mesma família? E o espírito que vai reencarnar em seu lugar é para fazer mal? Sim. É porque ele já vai para se tornar o próximo kamikaze do lugar, né? E aí eu já ouvi a pergunta, mas por que existe essa permissão? Não existe permissão nenhuma. Aqui, na verdade é assim, o mundo espiritual, tudo pode, nem tudo te convém. Entende? Se isso chega
numa faixa vibratória que isso acontece, é porque a própria faixa vibratória está dando esse aval, está dando essa abertura. É o que a gente sempre fala, o mal é uma porta que você abre por dentro. Uma pessoa comentou aqui, chamada Butec, CBP, e deu risada. Não faço ideia do que é. Também eu. O Carlos falou... Vamos rir também, dá risada. O Carlos falou, adoro vocês, dupla maravilhosa para despertar quem querem. Vocês... Será que sou eu também? Deve ser. Eu gosto do Carlos, porque ele pergunta bastante, né? A Mari tá aqui, mas eu não tô... Viu? A Valéria falou assim, não, eu digo que o corpo sai flutuando de barriga para cima, quando eu sou conduzida, espiritualmente falando. Entendi. Não, mas eu acho que pra mim isso é irrelevante. A Dani falou, eu antes de dormir faço orações para São Miguel e mais umas 2, dependendo do que intuo a fazer. A Thaís Damascena falou, mas preto é uma cor, negro corresponde a uma raça. Ela tá falando sobre o... Ela falou assim, preto é uma cor, negro corresponde a uma raça. Então, você sabe que agora você tá falando isso, Thaís? E eu sempre fico confusa. Negro é raça, negro é... Então, mas eu cheguei a ficar confuso com isso. Eu já fiquei confuso com essa história de preto é a cor, preto é a raça, negro é a raça. Você não podia chamar de negro porque você estava denegrindo. Aí tinha que chamar de preto, mas se você chama de preto, você fala que é cor. Thaís, explica aí pra gente, por favor, porque eu também não sei, só pra diferenciar o que é um do outro. O Wilson falou, boa noite. As pessoas que em algum momento da madrugada não conseguem se movimentar, mesmo acordado, se sentem presos. Como se libertar rapidamente? Isso é paralisia do sono. É quando o teu corpo acorda antes da sua consciência chegar. Você tem que esperar a consciência chegar. Ligar a máquina... Gente, é tecnologia. Todo mundo erra em tecnologia. Nós somos tecnologia. Ligam a máquina e a consciência não chegou aqui ainda. O avatar, né? A parte da consciência, a alma. Não chegou no corpo. É só você esperar que ela chega. Não fica apavorada. E às vezes ela apavorada fala, meu Deus, meu corpo está acordado e eu ainda não cheguei. Que é onde vocês ficam com medo, né? A alma fica com medo. A Mari perguntou como trabalhar o desdobramento se houver merecimento. Concentração, psicometria, desdobramento, são todas mediunidades de concentração. Assim como a cura. Já deu uma hora essa live aqui, tá? Tá. Falta 2 minutos, só para vocês saberem. A Thaís falou assim, a partir do momento que você associa algo ruim como negro, isso é racismo sim. Não, mas Thaís, a gente pediu pra você explicar o negócio pra gente. Não pra você falar que se a gente não entende o conceito. O Carlos falou, quando estudar para fazer projeção astral, que pedimos ajuda para fazer o Dino falou até uma coisa interessante. Não existe raça. A raça é humana, derivada de primatas. Ok, é o que eu fico tentando falar. Essa separatividade que cria, separou a gente do branco, do amarelo, do vermelho, um é índio, um é preto, um é branco. Na verdade, a gente é tudo a mesma coisa, exatamente, de cores diferentes. Pra mim, de jeitos completos diferentes. Um negro não é igual ao outro, um branco não é igual ao outro. Exatamente. É todo mundo idêntico, só que diferente. Exatamente. Eu defendo a raça humana. Pra mim, o preto, negro, azul, amarelo é humano. É alguém que está no barco da evolução como eu. Sabe o que é engraçado, Margot? Se você colocar uma mão de um japonês, de um coreano, de um brasileiro e de um africano num microscópio, se aproximar e entrar, lá dentro é tudo igual. Então, é idêntico, é o que a gente fica tentando falar. Aí quando ela vem aqui e fala, você falar não sei o que, é racismo sim. É racismo se a minha intenção for ser racista. Se eu não tenho intenção de ser racista, se eu simplesmente falei sem a intenção de ser, não é racismo. Racismo é outra coisa. Racismo é a intenção, gente. Racismo ela é uma intenção que você tem de ferir o outro. Que nem quando lá no filme eles entregaram os irmãos deles, né? E não é porque eram pretos ou brancos ou isso ou aquilo. Eles entregavam os lugares, eles estavam lutando pelos direitos dele. Eles eram terrivelmente... a palavra, me faltou a palavra. Mas eles eram subjulgados, né? Muito subjulgados. Na época do apartheid, onde o preto tinha que sentar no final do ônibus. Não podia sentar... No começo era para os brancos, essa separação, tudo isso. Então eles estavam lutando pelos direitos dele, e aí eles serem traídos, né?
E isso independente da cor. Se fosse o contrário também, o branco entregando branco, eu acho isso um absurdo. Assim, tem bastante comentário, já passou de 1 hora. Eu vou embora, ver os comentários. A Thaís e a Carol, elas meio que conversaram ali, uma falando que acha o que a outra também não acha. Mas é o que você falou, né? A intenção não é machucar, né? Não, ninguém tem. Eu pelo menos vou falar por igualar. mim, né? Mas aí quando você fala se igualar, a parte que continua com o racismo fala que a gente nunca vai saber como é porque a gente não sente. Realmente a gente não sente, mas a gente não vê da mesma forma. Mas é a mesma coisa. Você é homem, você não sei. É a mesma coisa que falar pra homem. Você nunca vai saber o que é uma mulher menstruada porque você não menstrua. E não vai, a gente sabe disso. A gente que nasceu mulher aqui, que nasceu com o portal divino e com uma série de outras vantagens aqui por ser feminina, tem a desvantagem da cólica menstrual. O homem vai saber o que é isso? Nunca eles vão saber que porcaria é essa. Que pega no teu cabelo e dói e te irrita. Daí é válido explicar que também a gente não acredita em Deus porque a gente não sabe como é o Deus antropomórfico, né? Exatamente. A gente não tem noção nenhuma de como é, não tem como saber. Então, é por isso que cada um vem aqui com o teu karma e teu dharma. Você vai ter que viver dentro do teu karma e dentro do teu dharma. Eu vou ter que suportar o dharma e o karma de um corpo feminino. Acabou. Vou ter mioma, que homem não tem, se tiver que ter. Menina, eu tô perdido na quantidade de coisa que estão falando aqui. Gente, porque eles conversam entre si e aí eu tenho que caçar a pergunta. Tá vendo? Essa história de que tem que trazer os comentários depois não resolveu muito, não. O Sapiens Comic... É o Dylan, quando você vê Sapiens Comic é o Dylan. Ele fala, racismo é dividir a raça humana em outras raças exatamente. Eu também acho isso. Eu acho um absurdo você ficar criando esse muro de separatividades e me separar do outro porque eu usei um termo. Você quis. Não quis. Pra mim todo mundo é meu irmão, de jornada. O Carlos perguntou algo interessante aqui. Os pensamentos racistas de Allan Kardec mudaram? Ele viu o filme Cafundó e ficou chocado com como os espíritas falavam dos negros. Então, você sabe que eu não vi esse negócio, cara? Eu fiquei de ver pra trazer pra cá e eu não gosto de falar uma coisa que eu não tenha propriedade, né? Mas eu fiquei sabendo que teve essa história de que Kardec que os espíritas falavam assim, mas eu só assistindo pra eu saber. É que é uma idiotice, né? Porque a legião mais bonita é a dos pretos velhos, só pra saber. Sim, se o pessoal soubesse o que eles fazem... Exatamente. A legião mais bonitinha que tem aqui, a mais maravilhosa aqui dos trabalhadores de luz é a legião de pretos velhos. Eu não vou conseguir ler tudo, você sabe, né? Vai ficar gravado sim, Celinha. Tudo é intenção, já disse Jung, a Júlia falou. A Isabelle Palhares falou exatamente, racismo vai muito além do que usar um termo isolado, sem intenção alguma de ser racista. Coitado, o JP tá perdido aqui, gente. Tchau. Eles conversaram entre si aí. Margot, sonhei que eu tava dançando e voando com anjos, adorando a Deus numa linda comunhão hoje. Isso quer significar alguma coisa? Quando tem tipo de sonho, significa exatamente isso mesmo. Pode ser vivência, né? Normalmente sonhar assim é vivência. A Thaís falou aqui, sim, ela e a Carol conversaram, daí ela falou assim, sim, contrapõe, porém é o termo cientificamente usado para se referir a pessoas pretas, então o certo é chamar de preto, não de negro? Então, continue não entendendo, quem explicou foi a Thaís? A Carol falou assim, Thaís, desculpa, mas aí contrapõe algumas pessoas que dizem que o termo preto é o preferencial a se referir a pessoa, não, acho que é negro mesmo. O certo é chamar de negro mesmo. Bom, eu sempre chamo, eu chamo de negro, mas enfim. Então, mas isso, sabe o que eu acho que é essa porcaria? Aquilo que eu fico falando, é que nem a maconha é boa, a maconha é ruim. E isso é discutir o sexo dos anjos. Mas, Margot, pensa comigo. Eu sou magrelo. Se alguém me chama de magrelo, tem como eu me sentir atingido? Não. Não. Exatamente. Não, mas faz algum sentido se eu chamar um cara de... Não, faz se você falou preto filho da puta, por exemplo, né? Mas aí é pela cor ou pelo adjetivo? Karnal que fala isso. Karnal fala muito engraçado. É a intenção. Que ele fala assim. Ele fala assim, olha, a menos que a minha mãe esteja envolvida em alguma atividade estranha, mas
Eu não acho que minha mãe era uma prostituta pelas fotos, pelas fotos dela nos quadros, ela parecia uma pessoa até bastante triste. O canal é excelente, gente. O Carlos falou que Cafundó é maravilhoso, tem pretos velhos e orixás, pombagiras e ciganas. Aí a Celinha falou que o certo é chamar de preto. Mano, eu tô muito confuso. Ah, então, você tá vendo? Como fica... isso aí é discutir o sexo dos anjos. A Thaís fala uma coisa, vem outra pessoa e fala outra. Então entendeu? É só pra separar. Pra mim é raça humana. A minha colocação de ser chamado de magrelo. Eu prefiro ser chamado de magro, não de magrelo. Então é mais fácil perguntar, você prefere ser chamado de preto ou de negro ou pelo seu nome. Não é mais fácil? Não é? Então... Eu acho que é muito da intenção. Quando você quer denegrir, ferir alguém, você chama de prostituta, chama de um monte de coisa. Enfim. Tchau pra vocês. Vocês vão ficar sem resposta, porque eu falei que hoje eu ia falar que nem uma matraca e falei. É isso. Acabou, JP? Acabou, deu 47 minutos. 1h07. Tchau, gente. Vocês peguem, sabe o que vocês fazem? Pegam todas as perguntas, guardem e vamos fazer uma live de perguntas e respostas, só para vocês perguntarem e eu responder. Beijo no coração. E lembre-se, raça humana. Findou. Adeus.